fresh. Segundo pedido que eu ser campeão foi o americano. Ah, que bom pedido. Mas você não vai ser campeão. Então você ferrou. Terceiro pedido. Pneu, eu quero saber, o terceiro pedido eu quero saber se o pneu tem atrito. Não, tem atrito. Ah, droga! E por último, o que a gente pode pedir por último? Pedido para os dois. O que eles estão falando aí, cara? Talvez a gente possa pedir pra acabar com a crise do século XIV. Bem, esse aqui é o nosso cameraman. Elcio. Do outro grupo, fazendo uma conta Eu sou o aqui, né? cameraman e não tô filmando, tá? Não tá filmando, por quê, né? O trabalho de cameraman é muito árduo e agora já passou. Né? Tomando uma cerveja aqui com a gente. Aí por isso nosso comparsa ali, Gaia, assumiu o caraca. E do outro grupo tá trabalhando aqui voluntariamente sem ganhar um centavo. Mesmo, Elcio? Um centavo. Você vai ganhar nem um centavo. Tem 10 centavos no chão. Nem um centavo. Se você quiser algum dinheiro, você pode pegar no chão. Tá, vou botar um processo sobre vocês. Tá certo. Processo depois. Vamos falar sobre a crise do século XIV. Tem higiene nenhuma, entendeu? Aí, As ruas tinham lixo por todas as ruas, ratos andando por todos os lados, as casas eram frias e por isso tinham palha nas casas, o que aumentava a vida dos ratos. Muito complicada essa situação. era uma coisa realmente. Parece que nós vamos ter uma crise. Né? Depois de um tempo acabou se desenvolvendo a peste negra que tomou um terço da população europeia. Tem que segurar isso aqui. Professora, não liga pra isso aqui não, tá? Tá ventando pra caramba. Isso aqui nem é feito. Focaliza lá na cidade. Não, só pra você olhar pra Continua, não dispersa. Olha o foco. Olha o foco. Olha o foco aí. Aí tá. Bem, essa crise foi gerada a partir do momento que muitos ratos nas cidades, uma doença que era passada pela pulga do rato, chamada de peste negra. Estudos confirmam que chegou a dizimar um terço da população. Verídico ou não, é a informação que nós temos. Bem, que é a Wikipédia, tá? a Wikipédia também tem essa informação. Essa crise que dizimou muita gente acabou causando muito medo no coração das pessoas. Porque houve a necessidade das pessoas se juntarem para terem um líder para elas seguirem. Por quê? Nós tínhamos uma situação de crise, todas as pessoas amedrontadas, todos doentes, não tinham condições de produzir comida. Então, eles pensavam que, se juntando, eles poderiam ter comida num local só, um exército forte para proteger. Com isso, nós temos a formação dos Estados Nacionais, que nós teríamos um rei, que seria um senhor feudal, que viraria rei, e assumiria todos os outros feudos, tirando o poder desses outros senhores feudais. Mas, como o poder não vem assim, nós tínhamos fugiu a palavra agora, mas Alianças? sim, mas para legitimar o poder, eram necessários alguns atos. Alianças que eles faziam com os senhores de terra e com os nobres, pagando taxas, E com a burguesia, acabou ficando muito forte por causa da união por causa de um centro único de mercado. Eles acabaram ficando muito fortes. Devido à união de todos os feudos, todas as pessoas reunidas num local, quem vendia mais, ganhava mais, consequentemente, também tinha poder. E a igreja nessa época? A igreja. Como estava a igreja nessa época? A igreja estava perdendo poder. Por quê? A igreja que defendeu que a crise foi feita pela falta de fé das pessoas, agora as pessoas questionavam: que fé é essa que mata pessoas? Só que dentre esses filósofos humanistas tinham aqueles que também eram da parte do ramo da igreja, eles eram os católicos, que acabaram desenvolvendo as teorias do direito divino. Que quem criou mesmo? Você consegue ver qual é o nome? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, isso Boa, aí. cameraman. Muito bom, Elson. Aí o que acontece? Ele acabou dizendo que o rei, ele era descendente direto de Deus. Deus o colocou naquele lugar. Assim as pessoas acabaram não discutindo com o poder do rei. Aqueles que acreditavam ainda na igreja. Bem, e qual seria uma solução para a crise? Uma das soluções seria algum tipo de... alguma coisa que
acabasse com os ratos? Qual surgia aquele destino? Opa, eu sei um cara que faz isso. Gente, Um cara que faz isso. bota o vídeo aí. Olha o rato borrachudo, pega ele. Solução? A solução encontrada por eles foi essa. Unificar os reinos e menor com a unificação dos reinos era possível um controle maior sobre a população. Uma moeda unificada. Com isso a gente tinha a presença de maior comércio, maior venda e o início de um capitalismo. Não, não é não. Mercantilismo. Sim, a partir dos 10 do Não, capitalismo. é isso. O mercantilismo é um sistema capitalista. É o sistema capitalista com pequenas modificações, porque a taxa alfandegária era maior. Ou seja, balança comercial favorável Isso. Protecionismo, no caso, é outro nome. e acumulação de metais preciosos, Isso. que era a base da E mais um. O outro não precisa ser Protecionismo, não, o outro era a solução. Você lembra qual era o outro? Sério, moleque, pô, pode falar, que não tem problema não. Protecionismo, aquela. Juntava os guardados, metalismo. Professor deve ser. É, Fala isso na hora, fala isso na hora. Isso aqui é maneiro, às vezes depois. bem. Com isso, a gente teve uma solução para aquilo. Não foi uma solução limpa, porque um terço da população morreu, mas foi uma solução. Eu preferia a nossa solução, a bruxa da hoje. Uma boa solução. Mas como a lei Bruxinha aqui, ó, como vocês podem ver, ela acabaria com todos os seus problemas em piscar de olhos. Ela desapareceria com nada. Mas como ela não existe, tivemos só meio que está acontecendo. Como a bruxinha não existe, então Agora uma coisa mais concreta poderia ter sido feita, por exemplo, se a igreja não fosse tão apertada com as leis dela, que se for, né? Você está falando Foco. Aí se a igreja não fosse tão como é que é o nome? Tão rígida, isso, severa e rígida com as leis dela, as pessoas, por exemplo, os médicos, eles poderiam fazer autópsias, que é algo que eles não podiam fazer, abrir o corpo era um tipo de pecado, não sei. E aí, os avanços da medicina poderiam ter sido maiores. Por exemplo, os egípcios, que aprenderam muita coisa com a autópsia modificando as pessoas, já sabiam há muito tempo antes da crise do século XIV, não sei nem qual século, talvez até antes de Cristo, a fazer operações, cirurgias cerebrais no cérebro das pessoas. Entendeu? Olha só, a gente já falou, Olha o foco. afinal, Ninguém é de ferro. estamos aqui com o nosso amigo Rafael Duarte. Gabriel, o que você tem a falar sobre a crise do século XIV? crise do século XIV, parece que você está querendo falar sobre isso. Claro, adoro sobre esse assunto. É verdade, então vamos conversar sobre isso. Pode falar, cara. Parece que o Gaia não está querendo falar. Mas quem sabe com um vinhozinho ele vai saber o que falar. Um vinhozinho aí, Gaia. Opa! Bem melhor, né? Beber essa merda. Pode beber, tá bom. Tá bom. Opa! Gostoso. Fica maneiro. Trabalhar, vamos, olha o foco. Um oferecimento de jantar. Tá bom, vai, Foco, começa a falar, caralho. começa a falar. Esse caralho vai aparecer, mano. Vamos lá, Gaia. O Rafael Gaia quer falar mais um pouco. Eu não quero falar. Tá bom, cara, calma. Gaia. Não tem problema. Bem, não falar sobre isso. Vamos falar sobre a solução logo, que já falou muito sobre a crise. Seriam duas Qual era o soluções. momento antes da crise? Duas soluções. A gente não falou sobre o momento Eleger antes da Bush crise. como rei. As invasões bárbaras na qual os feudos eles eram fechados por grandes muralhas. Grandes muralhas, castelos. Castelo, isso. Nós tínhamos uma hierarquia na sociedade. Isso. O topo era o clero, Nobreza e depois o povo. os camponeses. Pagavam impostos, trabalhavam e seguravam a sociedade. E agora? E o Gaia parece que está querendo falar, comentar sobre isso. Claro.